Imagine-se sentado, em silêncio, lembrando de todos os momentos em que a vida pareceu te colocar contra a parede. Aqueles dias em que você se perguntou se conseguiria continuar, pois é exatamente nesses instantes que surgem as histórias mais poderosas. E hoje, você vai mergulhar em 5 segredos de superação que mudaram vidas para sempre. Vamos caminhar juntos por narrativas reais, intensas, com detalhes que vão te fazer sentir cada batida do coração dos protagonistas. Serão 8 minutos de inspiração profunda, revelando segredos que não estão em livros, mas que nasceram de experiências que transformaram dor em força, medo em coragem e impossíveis em vitórias. Prepare-se, porque este vídeo pode acender dentro de você a faísca que faltava para virar a página. O primeiro segredo é abraçar a dor, em vez de fugir dela. Clara, uma professora de literatura apaixonada por histórias, viu a sua própria vida virar um pesadelo quando, numa noite de inverno, um incêndio devastou sua casa. As chamas levaram seus livros, suas lembranças, o diário que ela escrevia desde a adolescência, e junto com eles, uma parte de quem ela acreditava ser. Nos primeiros dias tentou se distrair, fingir que estava tudo bem, mas a dor crescia como um eco sufocante. Até que, sentada no chão de um abrigo temporário, ela decidiu escrever de novo não sobre o que perdeu, mas sobre o que sentia naquele momento. Ao dar voz à própria dor, Clara percebeu que ela deixava de ser um monstro escondido para se tornar um mestre que lhe ensinava paciência, gratidão e resiliência. Clara não reconstruiu apenas paredes, mas também pedaços de si mesma. Voltou a lecionar, usando suas experiências para inspirar os alunos. Criou um projeto escolar chamado Cartas para a Dor, onde cada estudante escrevia sobre algo que os machucava, e depois, juntos, transformavam aquele texto em um plano de superação. Em poucos meses, as cartas começaram a voltar com respostas de pessoas que leram e se sentiram fortalecidas. Clara entendeu que abraçar a dor não é permanecer nela, mas atravessá-la até encontrar a saída. E essa travessia, apesar de difícil, é libertadora. O segundo segredo é transformar o medo em combustível. Daniel, um jovem de 24 anos, vivia para o esporte. Corridas, competições, maratonas, até que um acidente de moto mudou tudo. Ao acordar no hospital, ouviu o diagnóstico. Não voltaria a correr como antes. O medo do futuro o paralisou por dias, mas em certo momento ele percebeu que o medo também era um aviso. E poderia ser um motor. Decidiu enfrentar o novo desafio, adaptando sua rotina de treinos à cadeira de rodas. No começo, cada tentativa era dolorosa, mas a cada superação, a chama que o movia crescia. O mais impressionante é que Daniel não se contentou apenas em voltar a competir. Ele criou um campeonato exclusivo para atletas com deficiência, reunindo pessoas de diferentes idades e histórias. Ao ver outros competindo, percebeu que havia dado um propósito maior ao próprio medo. Nas entrevistas, dizia: "O medo ainda está comigo, mas agora ele corre ao meu lado, não contra mim." Sua trajetória nos lembra que o medo pode ser uma âncora, mas também pode ser um motor, se decidirmos para onde ele vai nos levar. O terceiro segredo é criar uma nova história sobre si mesmo. Mariana cresceu ouvindo palavras duras. "Você não é capaz. Você não serve para isso. Aceite seu lugar." Essas frases se infiltraram como veneno na sua autoestima, até que aos 28 anos percebeu que estava vivendo uma vida que não havia escolhido, mas que aceitara por acreditar nesse roteiro imposto. Um dia, sentou-se com uma folha em branco e escreveu, com todos os detalhes, quem ela queria ser daqui a 5 anos. Não apenas metas, mas sensações, rotina, amizades, o trabalho dos sonhos. Todos os dias Mariana lia aquele roteiro em voz alta, mesmo quando parecia impossível. Aos poucos começou a agir como aquela versão que tinha descrito. As mudanças não foram instantâneas, mas consistentes. Em 2 anos, estava em uma carreira nova, rodeada de pessoas que acreditavam nela, e dando palestras sobre superação. Mariana aprendeu que quando você escreve sua própria história, e a vive antes mesmo de ela acontecer, o mundo começa a se ajustar para torná-la real. O quarto segredo é encontrar propósito na adversidade. Luiz, diagnosticado com uma doença rara e degenerativa, passava dias em que levantar da cama era quase impossível. No início, sentia raiva e revolta, mas ao perceber que sua dor poderia se tornar um canal de conexão, começou a gravar vídeos mostrando sua rotina,
desde os momentos de crise até as pequenas vitórias, como conseguir cozinhar sozinho ou sair para tomar sol. O que começou como um diário para amigos, tornou-se uma comunidade online, com milhares de seguidores. Através dessas postagens, Luiz percebeu que sua vida tinha um propósito muito maior: inspirar outros a encontrarem beleza no que ainda têm, e não no que perderam. Ele dizia: não escolhi a minha batalha, mas escolhi o que fazer com ela. Sua história nos lembra que propósito não é algo que você encontra pronto. É algo que você constrói, muitas vezes com os tijolos que sobraram de seus dias mais difíceis. O quinto segredo é nunca caminhar sozinho. Aline, após um divórcio doloroso, tentou enfrentar tudo sozinha. Achava que pedir ajuda era fraqueza. Passou noites em silêncio, dias sem se alimentar direito, até perceber que o peso era grande demais para carregar sozinha. Procurou terapia, se reaproximou de amigos e entrou em um grupo de apoio. Descobriu que dividir a dor não a multiplica menos, ao contrário, ela se torna mais leve quando compartilhada. Aline não apenas encontrou forças, mas também ajudou outras mulheres a recomeçarem. Hoje lidera um grupo de apoio que já auxiliou mais de 100 pessoas. Ela aprendeu que a solidão pode ser um lugar perigoso, e a conexão humana, uma ponte para a cura. No final, todos nós precisamos de alguém para segurar nossa mão enquanto atravessamos tempestades. Esses 5 segredos: abraçar a dor, transformar o medo, criar uma nova história, encontrar propósito e caminhar acompanhado, não são fórmulas mágicas, mas mapas de sobrevivência emocional. Cada história que você ouviu aqui é um lembrete de que, por mais escuro que pareça o túnel, sempre há um ponto de luz, e às vezes essa luz está mais perto do que você imagina. Agora a pergunta é: qual desses segredos você precisa aplicar hoje? Talvez seja sentir a dor em vez de escondê-la. Talvez seja enfrentar o medo que você evita há anos. Talvez seja reescrever a história que outros escreveram para você. Ou quem sabe descobrir um propósito no meio da sua maior dificuldade. O importante é lembrar que a superação não é um salto único, mas uma soma de pequenos passos que juntos constroem um caminho sólido rumo a uma vida mais plena. Ao final, o maior segredo de todos é entender que a superação não é sobre voltar a ser quem você era antes, mas sobre se tornar alguém que talvez você nunca tenha imaginado ser. Se essas histórias tocaram seu coração, é porque de alguma forma elas conversam com a sua própria. Então, respire fundo, olhe para frente e lembre-se: cada queda é apenas o início de um novo capítulo. E talvez, depois de hoje, o próximo grande exemplo de superação seja o seu.